A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde a toda a audiência do Falando com a Nossa Gente. Estamos chegando na programação, agora pontualmente 1h04, dia 5 de janeiro, sexta-feira, pontualmente, né? 1h04, como eu falei, 29 graus de temperatura. O Falando com a Nossa Gente, que tem o apoio de Iota Internet, que conta com um serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica, e você ainda mantém o mesmo número de telefone. Saiba mais informações através do telefone 3361-4947 e Sicredi, que facilita a sua vida financeira. Também um dos canais de atendimento é o WhatsApp do Sicredi, 51-3358-4770. Hoje, Falando com a Nossa Gente, com uma sarandiense, né, que atualmente mora fora de Sarandi, uma pessoa particularmente muito querida, né, da família. Aliás, eu sou da família dela, assim dizendo, né, porque não dá mais nem para dizer que a gente já é agregado, né. Mas o sarandiense, eu pensei que bacana trazer então ela para o Falando com a Nossa Gente, ela que está muitos anos morando fora de Sarandi, mas que se criou aqui então na nossa terra, tenho certeza que é uma pessoa muito conhecida, aí vai ter muitos colegas de época de escola, de época de criança, né, que vão relembrar dela e que também vão poder interagir com a gente aqui no Facebook e no YouTube, então, falando de lembranças aí que tiveram com ela, a Raquel Covatti. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda à Rádio Sarandi. Obrigada, Catherine. Tudo bom? Obrigada, muito bom estar aqui. Tudo certo. Um pouco diferente também, mas tudo bom. É isso aí. Raquel, conta um pouquinho pra gente, então. Como eu falei, nasceu em Sarandi, né? Quem são os pais, irmãos, enfim, conta um pouquinho aí da família pra gente. Sim, nasci aqui em Sarandi e a minha família é daqui, né? Eu tava fazendo cálculos aí, o meu avô mora aqui desde antes de Sarandi ser emancipado. Então, né? Mais de 83, mais de 85 anos. Minha mãe é Eva Carolina Covatti. Meu pai é Norivaldino, né? Já falecido há muito tempo, mas eu acho que muitas pessoas lembram dele, que ele era muito envolvido com esporte, né? Gostava muito de futebol. Algumas pessoas da época dele chamavam de pé de ferro. Então, meu irmão é Renato Covatti, que eu acho que também muitas pessoas conhecem. Renan, né? Meu sobrinho, que também é bem metido por aí, né? Uma sobrinha torta chamada Catri, né? Maria Luísa, Laísa também, acho que é bastante conhecida aqui, prof da Escola Sarandi. E eu, né, nasci aqui e sempre estudei também na Escola Sarandi, né? Desde os meus 6 aninhos de idade, toda educação infantil, de 1ª a 4ª série, como chamava antigamente, e ensino médio, né? Que chama agora, mas eu fiz magistério. Fiz magistério aqui na Escola Sarandi, fiz estágio aqui também, até que eu resolvi, né, eu queria estudar e acabei indo para outro lugar. Estou até hoje, eu acho que vou fazer 30 anos. Que é Maceió, né? Isso, que é Maceió. E, Raquel, conta um pouquinho pra gente aí, a tua ideia, a princípio, do magistério era seguir como professora ou não? Sim, a minha ideia era ser professora, né? Então, eu escolhi, fiz, adorava o que fazia, mas eu não queria, parar somente no magistério, né? Então, no próprio magistério, eu tive uma professora que eu queria muito encontrar com ela, que era psicóloga, tinha acabado de vir de Passo Fundo na época. O nome dela é Eliane Carneiro, então ela não sai da minha cabeça. Ela foi a minha inspiração, vamos dizer assim, para fazer psicologia. Achava lindo ela dando aula, a calminha dela, tudo, sabe? E a matéria que ela ensinava, que era psicologia do desenvolvimento, que era para a gente poder, né, trabalhar com as crianças na sala de aula e tudo. E eu acabei me apaixonando pela psicologia. Então, eu já fui colocando na minha cabeça. Quando eu acabar o magistério, acabar meu estágio, eu vou fazer psicologia. E aí deu certo, né? Eu fiz o vestibular na UPF, na época.
E acabei cursando um ano na UPF. Acho que foi em 94. Isso, 94. Aí depois foram acontecendo algumas coisas. Houve, na época, aquele plano Collor, né? Que prendeu o dinheiro das pessoas no banco, né? Você não precisa... sei lá, uma questão política aí, econômica. E aí ficou muito caro para eu pagar a faculdade na UPF. Então, não tinha condições de manter, né, a minha situação lá. E eu tinha e tenho uma madrinha, que é família da minha mãe, que morava lá em Maceió. E ela sempre gostou muito de mim e tudo. E aí ela começou, não, venha pra cá. Você não vai deixar de estudar, venha pra cá. E na época, né, imagina, 94, a globalização não era dessa forma, né? Sem tecnologia, praticamente, né? Sim, não é como agora, né? Que você clica, já tá vendo, entra lá no Google, já vê a cidade. Eu nem imaginava como era. E aí a minha mãe do outro lado dizia, não, você não vai, você é muito nova. Aí eu dizia, não, mas eu vou. Isso tu tinha que idade? Eu tinha 19 anos nessa época. Uma menina. Uma menina, mas assim, né? Cheia de sonhos, né? Cheia de convicções, inclusive, né? E aí, teimei, até que eu fui, né? Mas era assim, a minha ideia era, eu vou, faço a psicologia, né? Termino o que eu quero fazer e volto pra cá. Mas aí a vida vai tomando outros rumos, né? E eu acabei ficando por lá. Foi formando família lá também, né? Sim, né? Depois, já no final da faculdade, eu acabei me casando, fiquei por lá, tive minhas filhas. E aí, né, não fazia mais sentido eu retornar, porque eu fui construindo a minha carreira, né? Meu nome, assim, como profissional. Eu também sou funcionária pública lá, né, do município. Então, acabou que eu fui criando a minha rede, né, que virou minha casa por lá. Sim, com certeza. Tinha dois corações, né? O coração lá, porque uma parte da família lá, primos, Sim. né, moram lá, próximo de lá, e a família aqui também, né? E Raquel, conta um pouquinho aí como é que foi. Hoje tu tem 3 filhas, né? Fala um pouquinho aí das meninas, inclusive a Carol, uma delas está aqui no estúdio, né? Escondidinha, não quis aparecer na filmagem com a mãe. Minha assessora. É assessora das redes sociais aí. Mas são 3 filhas, então, a idade das meninas? Eu tenho 3 filhas. A Carol é a mais velha, está com 21 anos. Tem a Letícia, que tem 19 anos. E a Raíssa é a mais novinha, mas já tem 16 anos, né? São meninas muito tranquilas, né? Assim, só tenho a agradecer pela existência delas na minha vida. São super tranquilas. A Letícia tem a idade que tu tinha quando foi embora, né? Sim. E imagina hoje se ela tivesse que mudar para outro estado aí. Sim. No ano passado, ano retrasado, eu acho que ela estava com essa convicção também, né? De ir fazer vestibular e estudar em outro lugar. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu lembrava da minha mãe, disse, meu Deus, o que ela passou? E ao mesmo tempo dizia, não, mas foi tudo bem, tudo tranquilo, Deu sabe? tudo certo. Foi um misto de emoções, né? E ao mesmo tempo, assim, também, enquanto pessoa, né? Sabendo que é necessário esse voo, né, Catherine? As pessoas precisam tomar suas decisões, ir atrás do que elas querem, para não se arrependerem, né? Às vezes não. A saudade, né? A vontade de estar com os familiares, ela existe, claro. Mas a gente precisa também se concentrar ou focar naquilo que a gente sonha para o nosso futuro profissional. E aí depois tudo vai se ajeitando. Então, agora, né? A gente consegue vir, vem passear, o pessoal vai, né? Adora estar lá, né? Maceió está bombando aí nas redes sociais. Então, depois fica tudo mais tranquilo. Mas quando você é novinha, né? E no caso, eu, como mãe agora, fico... Ai, meu Deus, o coração fica bem apertado. Seria estranho se não fosse assim, né? Elas dizem, né? Assim, a minha filha mais velha, ela tá morando com o pai dela lá na mesma cidade, né? E aí eu disse, não pode. Onde já se viu? Aí ela, mãe, só vou morar no outro bairro, né? E aí eu disse, tá certo, né? Eu vim para tantos quilômetros longe, ela só vai para o bairro vizinho, né? Mas quando a gente está no outro lugar, né? A gente pensa de uma forma diferente. Né? Com certeza. E tu já falou, né, que escolheu a psicologia aí por conta de uma professora, né? Que foi tua inspiração e tudo mais. Sim. Mas e o primeiro trabalho que tu teve em Maceió?
Conta um pouquinho aí pra gente da parte profissional, um pouquinho. Tá. Logo que eu fui para lá, no caso que eu ainda estava estudando psicologia, eu fui trabalhar como professora, né? Então, eu trabalhava um turno como professora, eu acho, se eu não me engano, era da 3ª série, né, do ensino fundamental, primário, né, que chamava, 3º e 4º ano, e eu trabalhei nisso durante 2 anos, 3 anos, até eu me formar em psicologia. E aí, quando eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar numa unidade básica de saúde, né, no atendimento clínico já, pelo SUS. Depois, nesse meio tempo, eu também fui aprovada num concurso lá e fiquei trabalhando nos 2 lugares. Num lugar era como professora e no outro lugar era como psicóloga. Até que eu fui conseguindo trazer as 2 coisas para aquilo que eu queria, que era a psicologia. Então, esses primeiros passos foram na psicologia clínica. Depois e atualmente, né, eu estou na assistência social de lá do município. Eu trabalho no CREAS, né, no serviço de atendimento a adolescente em conflito com a lei, né? São adolescentes que praticaram algum ato infracional, mas que tiveram a sua medida, né? Se fosse adulto, a gente diria pena, tiveram a sua medida socioeducativa no meio aberto. E aí, a equipe que eu trabalho, a gente orienta, acompanha a execução dessa medida do adolescente infrator no meio aberto. É muito bom, eu gosto muito. E você, como profissional, como tu vê, assim, porque Maceió é uma cidade completamente diferente, né, de Sarandi, por exemplo, em número de habitantes, obviamente, mas a criminalidade também, né, Sim. é uma das cidades com mais incidências, né, do Brasil. Como é que tu, assim, como profissional, tu vê a Sim. reabilitação desses jovens? Sim, imaginei que você ia falar sobre isso, né? Maceió é uma cidade que tem um índice de violência, mas, assim, eu digo que são violências achadas, né? Facções, né, que se instalam em toda a capital, né? Em todo o Brasil a gente tem esse problema. Então, há uma rixa, uma rivalidade entre facções e muitos adolescentes, muitos jovens são utilizados, né, por essas facções, né, para cometer delitos e questões assim. E também a questão social mesmo, né, a falta de emprego, a falta de perspectiva de vida, uma educação precarizada muitas vezes, então vai empurrando esse jovem para um caminho que a gente, olhando de fora, diz assim, mais fácil, né? Mas que, na verdade, é um resultado de uma falta de oportunidades. A gente vê dessa forma. Uhum. E, assim, muitos deles, né, que chegam para lá, para o trabalho, né, para o meu setor, a gente percebe que o que faltava ali, às vezes, era apenas uma oportunidade, apenas um direcionamento mais assertivo, né, de alguém que não tivesse também naquele meio, porque ele é criado muitas vezes, né, são criados e educados por pessoas que já vêm desse mesmo ciclo e acaba virando uma repetição. Então, aquilo que a gente olha de fora e acha, meu Deus, que absurdo a pessoa fazer isso, né? Como que consegue viver desse jeito? Naquela determinada situação, naquela circunstância de educação e de convívio, é normal. Ele não conhece o outro lado. Não conhece outro mundo que Exato. não seja esse, Então, né? quando ele chega no serviço, o nosso trabalho é esse, né? Meio que tentar abrir as portas para ele desse outro mundo, para que ele, conhecendo, possa vir a construir uma vida mais saudável, mais digna, mais frutífera. Nem todos conseguem, obviamente, Sim. né? Mas deve ser gratificante quando vê que o jovem consegue, né? Sim, a gente percebe uma mudança grande. A família também, quando a família é mais engajada, né? Porque tem famílias que são, sim, muito engajadas, né? Que também queriam proporcionar algo melhor para os seus filhos, mas não conseguem por uma série de circunstâncias, sim, né? E, mais paralelo a isso, eu tenho uma clínica, né? Que é onde eu trabalho a psicologia clínica. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, desde a época do magistério. Então, quando eu me formei em psicologia, a minha área, né, o meu nicho foi crianças e adolescentes, que é o que eu trabalho atualmente na clínica, crianças e adolescentes.
Minha sócia, eu tenho uma sócia, a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente, trabalha com adulto e idoso, né? E aí, a partir disso, a gente foi também agregando mais colegas para trabalhar com a gente, né? E, assim, só um dado bem curioso, que você perguntou da violência, né? Desse outro lugar que eu trabalho, o que a gente observa hoje, na clínica mesmo também, após a pandemia, um número elevadíssimo, né? De procura pelo cuidado da saúde mental, né? Eu acho, a gente está no Janeiro Branco, né? Vou aproveitar e falar dele. Com certeza. Né? Da campanha Janeiro Branco, né? Que é um alerta que a sociedade faz e que, né? Que essa ONG faz para a atenção à saúde mental, né? Eu acho legal, interessante o quanto isso vem sendo difundido e quanto isso vem auxiliando, né, as pessoas a buscarem, né, a vencer o preconceito, né, de que, não tô doida, não vou buscar psicólogo, para quê? Eu não preciso, eu consigo sozinha, né, eu ouço muito, muito, muito isso. E aí, após a pandemia, a gente vê uma quantidade imensa, né, de pessoas de todas as faixas etárias com sequelas, né, relacionadas a esse período que a gente viveu. Mas eu sou apaixonada, faria de novo e de novo. Que maravilha. Psicologia. Que maravilha. Tanto que em casa a gente comenta, né, em casa que eu digo ali na Dona Eva, a gente comenta sobre isso, né, sobre o período pós-pandemia, onde a gente achava que tudo ia parar, e aí todo mundo foi se ligando no 300 e 1000, mais ou menos, Sim. né, assim dizendo, Sim. porque a gente não queria que as coisas parassem, né, e aí a gente foi se doando, e a gente não parou de se doar, né? Eu digo isso como um todo. E tá aí as consequências, né? Mais ansiedade, mais depressão. Sim. E realmente, ainda bem que tem pessoas, como é o caso da tua profissão, que conseguem nos auxiliar, né? Sim. Nós, meros mortais, e assim dizendo, a Raquel pessoa também, né? Porque é uma profissional. Sim. Mas, como pessoa, com certeza também precisa de ajuda. Sim. Né? Como sim. todo profissional que também precisa de ajuda. Isso. Raquel, falando um pouquinho agora da Raquel pessoa, Raquel criança. Sim. Né? O que tu lembra, assim, da tua infância? A família sempre morou no mesmo local, ainda mora até hoje, né? Sim, a minha infância foi muito boa, né? Eu falo às vezes para minhas filhas, era muito bom. A gente ficava na rua até meia-noite, né? Andava de bicicleta, né? Jogando bola, né? Correndo, passeando, brincando. Eu lembrei Quem eram os amigos aí da infância, assim, interrompendo aí a tua Eu tava colocação. falando para minhas filhas que eu tenho uma amiga, a Dani, que eu não vi ainda essa vez que eu tô aqui, mas eu vou procurar ela. A Dani, acho que já estava no 8º, primeiro ano, então a gente jogava vôlei, né? E aí depois a gente saía para andar de bicicleta, às vezes ficava até 1h da manhã na rua andando de bicicleta. E era super tranquilo, né? Infância mesmo. Também encontrei com a outra colega que é psicóloga aqui, Sarandi, a Nancy, né? Nancy. Encontrei ontem na padaria Aurora. E, assim, são lembranças muito gostosas, né? Porque eram brincadeiras saudáveis, né? A gente, diferente de hoje, que as crianças, de modo geral, ficam numa tela, né? Ficam no celular o dia todo. A gente ia pra rua mesmo brincar, ia pra casa do coleguinha, brincava de casinha, brincava de boneca, brincava de teatrinho, brincava, né? Era brincar mesmo, né? Ia pra piscina, inventava coisa, aprontava também às vezes, mas era uma coisa saudável, sabe? Então eu tenho lembranças de coisas boas, muito boas mesmo da minha infância. O que, por exemplo, acho que as meninas em Maceió, as filhas, né, já não conseguiram de repente ter ali esse convívio de rua com amigos, né? Já foi outra época e uma cidade muito maior também. Sim, bem menos, né? Embora a avó delas, né, muito tempo, eles moram num local, num bairro que não é muito populoso, nada, e eles moram numa rua, vamos dizer assim, uma rua sem saída. Eles chamam de beco, né? Onde mora só familiares. E tem uma pracinha na frente. Então, elas também tiveram um pouco dessa oportunidade de brincar na rua, de ficar até tarde, num lugar não muito violento. Mas, sim, como você acabou de dizer, né? Com menos, vamos dizer assim, tempo do que a gente vivia aqui, né, no interior. E eu acho que ainda é assim, né? Porque essa semana eu saí para
rever alguns bairros, né? Tão bonita, a cidade tá muito bonita. E aí tinha crianças brincando na rua. Ficar de férias, né? Isso, Facilita também. crianças jogando bola, e aí o carro reduz para as crianças brincarem. Então, assim, eu vejo que é muito bom isso, né? Tá preservado aqui, né? É muito bom essa calmaria Coisa boa. para crescer. E o que a Raquel faz nas horas vagas aí? O que gosta de fazer? Eu gosto de ficar na minha casa, gosto muito de estar em casa, porque como eu trabalho com pessoas, né, a gente fica ouvindo pessoas, problemas, dificuldades durante muitas horas. Então, eu gosto muito de ficar em casa. Às vezes, os meus primos de lá, né, que eu digo que são meus irmãos tortos, eles até brincam. Onde é que você estava? Por que não apareceu? Você é uma farrapenta, né? Uma farrapona. Faltou de novo. Não, estava descansando. Porque eu gosto muito de ficar em casa. Então, aí eu assisto um filme, eu fico na internet também, pensando em nada. Gosto muito de praia. Minhas filhas não gostam muito, não, mas eu adoro praia. Então, assim, tem finais de semana que elas não estão comigo, aí eu vou-me embora para alguma praia, pego uma pousada, vou para lá, fico sozinha, vou curtir a praia, né? Gosto disso. Coisa boa, Gosto de coisa aproveitar tranquila. as belezas de Maceió, né? Sim, são muitas. São muitas, e pra gente que é tão longe para acabar indo. E para quem não foi, fica o convite também de conhecer, né? Sim. Que são espetaculares. Coisas lindas, né? Você está convidada, eu já chamei muitas vezes. Não, nós vamos, prometo Sim. que nós retornaremos à Sim. vossa casa. Raquel, gostaria de agradecer, então, agora 1h25 da tarde, né? A Raquel escolheu uma música aqui também da Vanessa da Mata, Gente Feliz. Uma música que realmente é a cara dela, né? Particularmente achando. Sim. Gostaria de agradecer pelo convite, falar um pouquinho aqui da tua história para nossa audiência da Rádio Sarandi, também para os nossos internautas que nos acompanham, né? Inclusive até teve um comentário aqui do Renan, né? Abraço para as meninas do meu coração. Me incluo nas meninas aqui, né? Certamente. Mas seja bem-vinda quando Obrigada. retornar para Sarandi, né? Não sei se retorna esse ano, acho que de repente mais final do ano, ano que acho que vem. sim. As Vou portas esperar- estarão sempre abertas. Vou esperar vocês por lá, por enquanto, né? E agradeço muito, foi muito bom conversar com você. Passou rapidinho, né? Passa rapidinho, Muito passa obrigada, voando, né? Catherine. E agradecemos, então, a Raquel, como disse, Raquel Kovács, então, que esteve conosco aqui no Falando com a Nossa Gente, o Falando com a Nossa Gente, que tem o apoio de Sicredi Bairros. Visite a agência junto ao Cotrizal Atacadista, das 10 horas às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, pensando no melhor para você associado. E Iota Internet, que tem serviço de portabilidade para telefone fixo. Ligue agora mesmo e saiba mais, 3361-4947. A gente vai encerrando a nossa live, né? Porque a música não pode tocar na live.